A vida é bué, bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. A vida é bué, bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. Leveza na cabeça, sorriso de criança, sozinho se alcança, mas junto tem mais graça. E claro, a gente não poderia falar sobre artes plásticas sem falar dela, da Dalmone Lirijus, que é também uma referência na área em nossa região. A Dalmone, gente, é formada em artes plásticas pela FAAP, em belas artes pela UFMG e especializada em arte integrativa pela Universidade Anhembi Morumbi. E possui, claro, um extenso currículo de formação, criação e curadoria de exposições em artes plásticas. E ela que está às voltas com a sua exposição para encontrar a minha pele e também com o desenvolvimento de um novo trabalho no Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, gravou pra gente um vídeo muito especial, direto do seu espaço, o Arte Ziriguidum. Meu nome é Dalmone Lirijus, sou artista plástica, nasci em Poços de Caldas. Eu inventei o Arte Ziriguidum, que é esse lugar. Esse lugar nasce em 2003, porque eu, como artista plástica e como pessoa que viveu as metodologias do ensino da arte, seja em São Paulo, nas artes plásticas, seja em Belo Horizonte, na Belas Artes, seja depois quando eu fiz um curso maravilhoso que se chamou Arte Integrativa, foi uma pós-graduação que me pôs a pensar sobre ser artista. Tem arte, mas quem que produz essa arte? Vamos olhar para cá. Porque as faculdades olhavam para as coisas. E nesse momento dessa pós, é olhar para a pessoa, porque é ela quem vai produzir arte. Então, montar o Ziriguidum em 2003 era um desejo, era um sonho de, será que eu consigo ter um espaço, ter um ateliê, onde a pessoa consiga ser ela, produzindo um material, ela consiga ser ela na maneira dela se expressar, pintura, desenho, colagem, gravura, decalque, costura, tinta, tempera-ovo, desenho. É por desenho de observação? É por desenho de memória? Que assunto é esse? Então, eu também posso dizer que o meu desejo naquele tempo, né, a minha vontade naquele tempo, né, que era 2003, era um desejo de uma pessoa, né, com que idade eu tinha. Então, durante muitos anos, né, hoje eu tenho quantos anos de Ziriguidum? Hoje eu tenho 22 anos de Ziriguidum. Eu aprendi muito, né? E o Ziriguidum hoje, ele é um espaço que, além das aulas, né, ele é um espaço de encontro para literatura, para lançamento de livro, para oficinas de escrita, para apresentação de shows. Aí, por exemplo, eu tenho aqui uma música, né, no quintal do Arte Ziriguidum, que é um projeto do quê? De música autoral. Então, as músicas autorais de Poços de Caldas, né, elas vão sendo apresentadas aqui. É um projeto que, inclusive, ele grava esse momento e depois o artista ganha, né? A artista ganha esse material. Então, além da música, eu também te apresentei aqui teatro. E a gente tem aqui lançamento de moda, desfile, sempre de uma maneira em que a gente tem por objetivo essa situação de autoria, né? É esse o meu propósito, é essa a vontade do Ziriguidum. Possibilidades de encontro com a arte. A arte, para mim, entrou num lugar de estado
de conexão com uma Dalmone que até então eu acho que estava, não sei se a palavra certa é soterrada, ou se ela estava sem um fluxo, acho que é isso, acho que define isso. Não tinha um fluxo, e um fluxo com coisas minhas, coisas pessoais, né? É claro que aos 55 anos, depois de ter dado tanta aula, de ter assistido tanta aula, de ter aprendido com tanta gente, de ter adorado e odiado tanta coisa, de ter me visto como alguém que pode auxiliar o processo criativo de outra pessoa, de ter me visto como alguém que, quando é para si mesma, vai encontrar dificuldades imensas e como é que eu resolvo isso. Como, por exemplo, a exposição que eu fiz, Produto Disruptivo, no meio do caminho eu falei, nossa, como que eu vou terminar isso que eu inventei? Né? E assim, eu me vi com problemas do pictórico, né, da pintura, problemas que eu pensei comigo, como é que eu vou resolver essa pintura? Né? Como é que eu vou resolver essa pintura, uma vez que essa pintura necessita de um conhecimento que eu não recebi de outra pessoa. Então, a capacidade de criação é uma capacidade de pesquisa, é uma capacidade de observar que se você começa por aqui, depois você vem aqui, você abre, você vai tendo uma resultância, né? Um processo. Então, eu acho que a arte é a melhor maneira da gente se perceber capaz. Porque você tem um problema e a solução, ela está aqui. Ela está por acontecer. Ela não está no acontecido. Ela não está dada. Ela está no entre, nesse entreposto entre um conflito, um resultado que você também não tem certeza de como ele vai ser, e essa inquietude, essa movimentação que pode ser rápida, pode ser violenta, pode ser terna, pode ser aquietada, pode ser mansa, e aí é de cada dia, é de cada problema, é de cada tinta ou de cada técnica. Então, o que eu percebo, né? Que a arte para mim hoje entrou num campo que é do campo semântico meu. Então, há um ano atrás, né, quando eu tive uma experiência de residência artística, de formação, na verdade, eu tive um tempo de formação com o Beto Schwafati, que é um artista contemporâneo, e essas aulas eram online, e eu pude ter essas aulas porque eu consegui ser contemplada por um edital de formação. Então esse dinheiro foi destinado para essa formação. Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso porque me oportunizou entrar em contato com alguém que me lia. Ele tinha uma leitura de mim, né? Ele tinha uma leitura daquilo que eu tinha condições de dar, que eu tinha condições de fazer e daquilo que eu ainda estava por descobrir, né? Mas o que eu muito gostei desse acompanhamento, dessa coisa que se deu, é que ele tinha uma maturidade como artista para fazer uma leitura coerente. O que eu chamo de leitura coerente? A leitura coerente é aquela leitura que te permite entender do artista as potencialidades. Então ele me colocava assim, Dalmone, e ele apontava as qualidades da pintura. E depois ele me ouvia e me perguntava. Então, quando nós vimos algumas pinturas, alguns quadros que eu tinha feito e eu então fui apresentar, né, por vídeo chamada, ele me disse assim, olha, eu percebo que aqui tem um fluxo que está muito mais desenvolvido do que nesse momento. E é desse diálogo, é dessa conversa que então eu percebo que para determinada pintura o fluxo se dava. E para determinada pintura o fluxo era todo travado, né? Era uma situação de, não sei, de medo, de insegurança, não sei. Então, quando eu levo para ele
uma questão que muito fazia parte de mim naquele momento, que era me ver com a cor da pele que eu tenho, e que é uma pele que eu venho a reconhecer numa fotografia em preto e branco, porque eu vejo uma fotografia em preto e branco, que eu estou nela, e eu sou o cinza mais escuro dessa foto. Isso me revela a cor que eu represento para os outros, e não a cor com que eu me enxergo. É claro que isso tem a ver com o lugar em que eu estou, porque eu na Bahia, eu tenho uma pele clara. Eu no sul do país, eu tenho uma pele escura. Então, esse colorismo, né, que o Brasil, né, vive, porque o Brasil é um país racializado, né, a gente é vista pelo tom da pele, eu sou qualificada ou desqualificada, eu sou compreendida ou descompreendida, eu sou colocada ou descolocada, eu sou capacitada, eu sou lida através da cor da minha pele. Então, nesse quesito de racialização, né, do nosso racismo estruturado, é uma questão que é o que eu estou vivendo. Até porque eu fui me dando conta das muitas coisas que eu passei na vida e que eu não percebi que era racismo, né? Não percebi, né? Então isso me pegou muito forte, porque olha, é curioso, porque assim, ó, quando eu me enxergo, eu também me enxergo, eu me vejo, e quando eu me vejo, por que eu não vou pôr na pintura isso? É o que eu quero pôr na pintura. Agora, como que eu vou pôr isso na minha pintura? E é aí que eu começo a pensar. Como que eu vou pôr na pintura aquele assunto que agora é meu e que eu achava que fosse só meu? Eis que conversando com as pessoas, eis que apresentando essa exposição para as pessoas, eu só tenho escutado isso. Olha, eu também fui criada assim, eu também me vi assim, hoje eu me vejo de outro jeito. Então, para encontrar minha pele, é o nome dessa exposição. E essa exposição com esse título, que nasce pela pintura, precisou de uma escrita. Então, assim, a arte precede de outras linguagens. É uma escrita que eu coloco e que eu pensei, nessa exposição, eu preciso também apresentar parte da minha escrita, para as pessoas terem essa interlocução e fazer uma leitura desse intervalo, desse interstício. Sabe quando você olha uma coisa aqui, você olha outra coisa aqui e aquilo faz amálgama? Então, para encontrar minha pele, tem sido um assunto que me leva a ler os textos da Bell Hooks, que me levou a ler o texto da Alessandra Devuski, que fala sobre colorismo, que faz eu comprar o livro do Fanon, Pele Preta, Máscaras Brancas, que me trouxe outro dia os livros que eu comprei no Rio de Janeiro, e que também existe uma questão do dia em que eu estive no Rio de Janeiro para conhecer o Instituto Pretos Novos. E antes de chegar no Instituto, a gente passa pelo cais do Valongo, que foi o porto onde houve o maior número de pessoas trazidas da África, de pessoas sequestradas de seus habitats e mercantilizadas, vendidas como mercadoria. Então, entrar em contato com esse lugar, estar lá, né, aquilo foi me causando um desconforto muito grande, porque uma coisa é ouvir lá no banco da escola, isso nos anos 70, de um jeito muito simples, né, assim, muito simplista, eu acho, para uma tragédia, para um genocídio, para uma violência imensa, estruturada, legalizada e praticada. Na hora que eu vejo isso ali no porto, no cais, onde tem uma escavação e ali é patrimônio da Unesco,
como um dos lugares, tal como Hiroshima, tal como Auschwitz. Ali é um lugar de um horror humano, uma capacidade de violência cometida a ser justamente exposta para que isso não se repita e para que a gente tenha muita ciência disso. Então, quando eu estive ali, aquilo eu ia chorando, aquilo ia desaguando, eu não conseguia falar mais nada, eu só ia ouvindo. E quando eu cheguei no Instituto Pretos Novos, que é um lugar onde uma pessoa compra uma casa e ela vai fazer uma fundação para subir uma parede, e na hora que ela faz aquela sapata, ela encontra ossos, e esses ossos é da mercadoria humana que não foi vendida. Olha, é muito triste. Não é muito triste, é horrível. É uma coisa assim que fez uma coisa em mim que eu não consigo explicar. Assim, eu não tenho uma palavra para dizer o que provocou em mim, mas provocou em mim um sentimento de horror, um sentimento de... não sei dizer. E a minha pintura, a minha arte ficou completamente envolvida nisso. Então a exposição que eu estou montando no Rio de Janeiro tem a ver com esse momento, tem a ver com essa história que, ao estar perto dela, me provocou uma ruptura. Para falar a verdade, eu acho que me provocou um encontro, sabe? Então, ali no Rio eu tenho vivido uma parte da minha arte que até então eu jamais imaginei que isso viria a ser assunto meu, mas é o meu assunto. Então, se eu posso dizer o que é a arte é uma coisa que se dá mediante muito encontro e desencontro. A vida é bué, bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. A vida é bué, bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. Leveza na cabeça, sorriso de criança, sozinho se alcança, mas junto tem mais graça.